Meus irmãos, a paz do Senhor. O texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, é muito utilizado principalmente pelos adventistas para tentarem desconstruir a ideia da imortalidade da alma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a ideia de que a alma deixa de existir quando da morte. E, para tanto, esse texto é muito citado pelos adventistas do sétimo dia. E a proposta desse vídeo é mostrar 3 erros na interpretação equivocada da Igreja Adventista do texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A primeira questão já de leitura, que comumente é feita, é que esse texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, na maioria das vezes em que ele é citado pelos adventistas, para tentar construir a ideia de que a alma morre, é citado apenas a primeira parte do texto, porque eu acredito que a própria leitura de todo o versículo 20, e não só do começo do versículo, já desconstrói essa proposta adventista. Olha o que o texto diz. A alma que pecar, essa morrerá. Só que o texto não termina assim. O texto prossegue dizendo: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Perceba que a própria leitura do texto já lança estruturas para a gente fazer uma construção de uma interpretação sadia. Então, assim, vou elencar 3 grandes erros da interpretação adventista desse texto e, por consequência, a própria cosmovisão do aniquilacionismo da alma, né? Primeiro, o primeiro grande erro da interpretação adventista é o erro exegético, porque a palavra alma aqui no hebraico é nefesh. Se a palavra nefesh, que aqui é um substantivo no texto, ha-nefesh, se essa expressão significasse apenas a parte imaterial do homem, se nefesh significasse apenas isso, os adventistas estariam certos. E então a alma ela deixa de existir quando dá morte. Contudo, não é essa a leitura do texto e nem das análises comparativas do Nefesh, principalmente à luz do Antigo Testamento. Quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, diz que o sangue é vida. E essa palavra vida é o Nefesh, quer dizer, o Nefesh, além de significar essa parte imaterial do homem, também significa vida, a existência. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, principalmente em Juízes capítulo 16, versículo 30, uma expressão, é um pronome utilizado por Sansão, e ali novamente nós temos a presença do Nefesh, e olha o que o texto bíblico diz, utilizando essa expressão para a gente entender como a palavra Nefesh tem vários significados. Versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Embora aqui nós tenhamos o pronome pessoal de primeira pessoa do singular, eu, morra eu, mas a expressão no original é morra nefesh. Então aqui a expressão nefesh também pode significar a primeira pessoa do singular, significando eu, a pessoa que fala. Então perceba que nefesh não significa só a questão da parte material do homem. À luz do original, nós temos um significado polissêmico da expressão nefesh. E para finalizar, Números capítulo 31, versículo 35, elencando quantidade de pessoas, o texto diz que 32 mil pessoas. Ali o original é 32 mil nefesh. Então, a expressão nefesh significa vida, existência, pessoa, pronome pessoal. Então, nós temos um problema na interpretação adventista, porque querem embutir no texto apenas um significado, como se a palavra nefesh só tivesse esse significado possível. E a palavra nefesh, que é alma, é uma palavra polissêmica. Como, por exemplo, no português, nós temos a palavra manga, que significa tanto a manga da camisa, quanto a manga fruta. Né? Isso é o que chamamos de uma palavra polissêmica. Ela tem vários significados. E nós temos que analisar o contexto para saber qual o significado dessa palavra. Então, o primeiro erro da interpretação adventista é olhar para a alma que pecar, essa morrerá, e atribuir um significado único, como se só esse significado fosse possível. O segundo problema da interpretação adventista nesse texto é o problema da análise do texto, como eu disse anteriormente. A própria citação apenas do começo do texto e desprezando-se toda a leitura do texto de uma forma completa,
mostra que a ideia aqui de Ezequiel, ou do próprio Deus, por intermédio de Ezequiel, é mostrar sobre a questão do juízo, da individualidade da salvação. O texto diz que o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. A ideia de Nefesh aqui é pessoa. A pessoa que pecar morrerá. O filho não pode receber como consequência os pecados do pai. É isso que o texto, à luz do contexto, está dizendo. O terceiro erro da interpretação adventista é o erro da análise da perícope. Na verdade, toda a perícope está falando sobre essa questão da salvação individual da pessoa. Por exemplo, veja o versículo 9, onde o texto diz o seguinte: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. Então, quem viverá é o justo, a pessoa, e não a parte material, a alma, como a interpretação adventista equivocada propõe. O versículo 13 diz o seguinte: e emprestará com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Então, a própria expressão de sangue mostra essa individualidade da pessoa e não da questão da imaterialidade da alma. Então, a pessoa que pecar, o indivíduo que pecar, o seu sangue será cobrado, né? E aí o versículo 19 é uma pergunta que é desprezada pelos adventistas e nem é citado, onde o texto diz: mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então, está falando das atitudes do pai, depois vai falar das atitudes do filho. E para concluir, o versículo 21, depois da leitura do 20, diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. Então, mostra todo o contexto que está falando de indivíduo, da pessoa, não da parte material. Então, uma análise exegética séria desse texto nunca implicará nas afirmações da Igreja Adventista. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que estaremos gravando sobre textos utilizados pela Igreja Adventista, que são utilizados de maneira que a gente chama de exegese, que é você propor um sentido ao texto, e não fazer a exegese, que é extrair do texto o significado correto. Que Deus continue nos abençoando. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, estaremos sempre aqui trazendo novidades para você.